Saudações a todos os estudantes. Aqui é o professor Ricardo. Estamos de volta para mais um vídeo. Nesse vídeo, pessoal, estaremos tratando do assunto Introdução ao Estudo dos Movimentos. Na introdução ao estudo dos movimentos, estaremos tratando de alguns conceitos, em que eu estarei dividindo todo esse conteúdo em 3 partes, ok? Nessa primeira parte, iremos tratar de cinemática, ponto material ou partícula, movimento e repouso e trajetória. Cinemática. O que é cinemática, pessoal? Quando a gente fala na palavra cinemática, a palavra em si ela é de origem grega, do termo kinematic, de kinema, que trata, que significa movimento. Quando a gente pronuncia a palavra cinemática, logo vem à nossa mente a ideia de cinema. E o que é que a gente faz no cinema? A gente vai assistir filmes, por exemplo. Esses filmes, nada mais são que imagens que estarão passando simultaneamente, imagens que estarão passando em centésimos de milésimos de segundo, de tal modo que dá o movimento em si. Então, o movimento de imagens, permite a gente aí ter acesso, assistir filmes, novelas, séries, enfim, okay? Tudo aquilo que a gente pode então aí associar então a ideia de movimento, estaremos estudando aí com esse termo, cinemática. É a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas de que deram origem ou interferem no movimento. Então a gente vai estudar apenas entender de que modo aconteceram os movimentos, sem ao menos nos preocupar nesse primeiro momento aí, com aquilo que ocasionou, aquilo que causou o movimento, certo? Então vamos adiante. Ponto material ou partícula. Esses conceitos é importante a gente definir logo no início, pois poderemos estar tratando de objetos, de corpos, de móveis, que a priori, a nosso entendimento, não seria uma partícula, não seria um ponto material. No entanto, pela definição, a gente tem o seguinte, que ponto material é todo o corpo cujas dimensões são irrelevantes, são pequenas, em comparação com as dimensões de todo o fenômeno a ele associado. Então, por exemplo, quando a gente observa aí numa rodovia um carro em relação a toda a extensão da rodovia, todo o seu comprimento, a gente tem que o carro, suas dimensões é tão irrelevante que a gente pode tratá-lo, considerá-lo como um ponto material. Um avião no espaço. Um avião no espaço, comparar o espaço ao tamanho do avião, não tem condições, não tem comparação. Então a gente pode dizer que o avião ele é um ponto material em seu movimento no espaço. Uma pessoa andando aí num deserto. O tamanho da pessoa é tão irrelevante e, em comparação ao deserto, que essa pessoa ela é um ponto material. Não certo? É uma partícula. A gente pode tratar então o movimento de uma pessoa, o movimento de um avião, o movimento de um carro, como sendo uma partícula, aí mudando de localização, de posição no espaço. Corpo extenso. Já o corpo extenso é o contrário. Aquele mesmo avião que lá no espaço ele é uma partícula, ele é um ponto material. Se a gente traz ele para o aeroporto, para a pista de pouso, esse avião agora ele não pode ser considerado como uma partícula. Seu movimento aí a gente vai tratar o movimento de um corpo extenso, na verdade. Estaríamos falando de corpo extenso, não de uma partícula, ok? Uma formiga, se a gente comparar a folhinha que a formiga carrega para a formiga, essa folha é um corpo extenso, pois as dimensões dessa folha em relação à formiga não são desprezíveis. Então, toda vez que as dimensões não são desprezíveis, a gente está falando então de um corpo extenso. Outro exemplo é um carro. Aquele mesmo carro lá na rodovia, que é uma partícula, seu movimento é uma partícula, a gente pode tratar então como sendo uma partícula. Numa situação em que ele está estacionando em uma vaga, jamais ele vai ser considerado como uma partícula, pois o tamanho da vaga em relação ao tamanho do carro são dimensões próximas, da mesma ordem de grandeza, como a gente poderia estar falando aí, certo? Então, essas dimensões estando muito próximas, sendo relevantes,
a gente vai estar considerando então um corpo extenso e não mais uma partícula ou um ponto material. Se a gente olhar para o mapa do Brasil e, né, focarmos aí a capital Salvador, a gente vai dizer que Salvador, em relação a todo, né, esse mapa, é um ponto material, é uma partícula, é um pontinho aí no meio do mapa. Já se a gente olhar para o estado da Bahia inteiro, não mais para a capital tão somente, a gente vai perceber que o estado da Bahia tem uma dimensão que ela não pode ser desprezada, né, desconsiderada em relação a todo esse mapa. Okay? Então a gente poderia estar falando da capital, Salvador, aqui no estado da Bahia, como um ponto material ou uma partícula, né, em relação às dimensões de todo o mapa. No entanto, o estado Salvador, o estado Bahia, ele seria considerado como um corpo extenso. As dimensões, né, da Bahia seria, né, as dimensões de um corpo extenso. Ok? Bom, agora a gente pode então falar de movimento de um móvel, uma vez que a gente define, né, estabelece essa diferença entre ponto material e corpo extenso, né, a gente pode então estar falando de movimento. O que é o movimento? Né? Quando é que a gente vai dizer que um corpo está em movimento? Então, movimento se trata de condição em que o móvel ele muda de posição, muda de localização em relação a algo que a gente adote como referência. Então, se a gente observar, né, note aí nessa imagem que os passageiros, né, no interior do ônibus, em relação a esse homem aqui sentado no morrinho aqui fora, ao lado da rodovia, os passageiros estão em movimento. O ônibus está em movimento. O motorista, em relação a esse homem sentado aqui ao lado da rodovia, ele está em movimento. Okay? Então, se a gente comparar todo o conjunto aqui, ônibus, motorista e passageiros, eles estarão em movimento em relação ao homem que está sentado. Lembrando, essa condição é de que o ônibus está trafegando aqui pela rodovia, ok? Então, no decorrer do tempo, a posição do ônibus vai mudando em relação a este homem que está aqui sentado ao lado da rodovia. Vai se aproximando, iguala, né, a sua posição e segue viagem. Então, a gente tem que a alteração da posição do ônibus em relação ao homem aqui ao lado, né, está mudando. Se a posição está mudando, então a gente diz que o corpo está em movimento. Ok? Repouso. Já a definição de repouso é o contrário da condição de movimento. Então, já o repouso, a gente vai ter uma situação em que a posição ela não muda em relação ao referencial adotado. Ok? Daqui a pouco eu vou esclarecer melhor o que é esse referencial. Aliás, eu vou falar logo. Referencial, gente, ó, o que é o referencial? É aquilo que eu tomo como referência. Ou seja, todo objeto, todo corpo, ele pode ser considerado um referencial, desde o momento em que eu o adote como. Então, é uma adoção. Você vai adotar. Se eu adoto esse homem aqui fora, né, na rodovia, como referência, ele poderá estar em movimento ou poderá estar em repouso, a depender, né, do referencial que eu adote em relação a ele. Então, se a gente considerar os passageiros no interior do ônibus, né, em relação ao motorista, percebam que mesmo o ônibus estando trafegando pela rodovia, o motorista em relação aos passageiros estará em repouso em relação aos passageiros. O homem aqui sentado à frente da mulher está em repouso em relação à mulher, pois suas posições elas não se alteram no decorrer do tempo. Se a gente considera então que todo corpo que a gente olha, observa, está não mudando sua posição em relação ao referencial que eu adote, a gente diz que esse corpo está em repouso, que é o que a gente pode aí, né, considerar nessa situação, nessa figura. Todos os passageiros em relação ao motorista estarão em repouso em relação ao motorista. Ok?
Bom, movimento e repouso, só para a gente melhorar e intensificar, né, esse entendimento. Veja, nesse exato momento, você está em movimento ou em repouso? O que você acha? Bom, isso vai depender. Então, sempre que essa pergunta é colocada, movimento ou repouso, sempre vai depender. Vai depender de quê? Do referencial que eu adote. Então, se a gente olhar para essa animaçãozinha aí, vamos considerar o Sol e o planeta Terra girando em torno do Sol. Se a gente observa, né, em relação ao Sol, estamos em movimento. No entanto, se você comparar, né, tomar como referência o próprio planeta Terra, nesse exato momento, eu acredito que você esteja sentado, né, aí em um local adequado para os estudos. Então, você estando sentado nesse exato momento em relação ao chão sobre o qual você se encontra, você está em repouso. Já em relação ao Sol, você estará em movimento, pois você está no planeta Terra, que por sua vez está girando em torno do Sol. Ok? Mesma ideia, percebam aí né? Qual o estado de movimento da mulher aí ao lado? Bom, a gente poderia aí tomar como referência algo para poder a gente definir se ela está em movimento ou se ela está em repouso. Não existe falarmos em movimento absoluto, nem tampouco repouso absoluto. Ou seja, essa palavra em absoluto depende sempre de um referencial, ou seja, não existe movimento para qualquer referencial e não existe repouso para todo e qualquer referencial. Sempre devemos adotar um para analisarmos o estado de movimento. Então, se a gente olhar para a mulher em relação à esteira, a esteira está passando aqui, ó. Então vai e volta, né? Então, em relação à esteira, a mulher está em movimento. Já em relação ao painel aqui, ó, da própria esteira, o painel no qual ela pode configurar a velocidade, né, a velocidade da esteira, então ela vai estar em repouso, pois a posição em relação ao painel não muda. Então ela está em repouso. Os braços dela, sim, as pernas dela, sim, está em movimento em relação ao painel, mas ela, né, o seu corpo, né, a gente poderia dizer que efetivamente não está em movimento em relação ao painel, ok? No entanto, em relação à esteira, sim, ela estará em movimento, ela como um todo. Bom, só para melhorar, né, alguns exemplos rapidinho. Enquanto você escreve em seu caderno, a caneta está em repouso ou em movimento em relação ao caderno? Justifique. Pause e responda. Deu tempo de responder. A caneta está em repouso ou em movimento em relação ao caderno? Bom, leia aí a resposta, ok? A caneta muda de posição em relação ao caderno, logo ela vai estar né, em movimento, ok? O caderno está em repouso ou em movimento em relação ao chão? Justifique. Bom, partindo do pressuposto de que seu caderno está sobre uma mesa, sobre sua perna, né? E a gente já disse que você está em repouso em relação ao chão, então o caderno também vai estar em repouso em relação ao chão, né? Uma vez que a posição não muda. E para fecharmos, o caderno está em repouso ou em movimento em relação à caneta? Justifique. Bom, a gente viu lá que a caneta está em movimento em relação ao caderno. E o caderno está em movimento em relação à caneta? Gente, aqui é algo que vocês não podem jamais esquecer. O movimento, né, o movimento e repouso é uma condição de reciprocidade, ou seja, eles são recíprocos. Se um corpo A está em movimento em relação a um corpo B, então o corpo B estará em movimento em relação ao corpo A, e vice-versa. Não existe movimento para o corpo A em relação a B e repouso de B em relação a A. Se é movimento para ambos. Tanto eu considerando que eu digo que o corpo A está em movimento, então B também vai estar em movimento em relação a A.
Se B está em repouso em relação a A, então A está em repouso em relação a B. Então essa condição aí é sempre válida. Portanto, a caneta, né, o caderno está em movimento em relação à caneta. Tranquilos? Bom, e trajetória, para a gente fechar essa videoaula, trajetória, gente, é algo também que dependerá sempre do movimento. Se a gente olhar para essas três figuras, aliás, do referencial, se a gente olhar para essas figuras aqui, o que é que há em comum a elas, né? Todos os movimentos aqui, né, realizados por esses corpos, né, pessoas e aviões, percebam que deixa sempre um rastro, uma marca por onde eles estiveram passando no decorrer do tempo, né? Observe que nessa primeira figura aqui, ó, ficaram essas marcas, esses rastros. O avião vai deixando esse trilho de fumaça, né? Então, essas marcas deixadas, a gente poderia entender aí a ideia de trajetória. Então, ó, trajetória nada mais é, né? A gente poderia definir então como sendo a geometria das sucessivas posições ocupadas por um corpo, né, no decorrer do tempo, pelo objeto que estamos analisando o seu movimento. Então, se a gente observa para os aviões ou para as pessoas, eles foram passando, né, por pontos e pontos e pontos e pontos no espaço, e quando a gente faz a análise, né, geométrica aí de como se deu essas posições, ligando uma posição a outra, cada ponto a outro, a gente tem então o que a gente chama de trajetória. Então, resumindo, é o caminho percorrido pelo corpo em movimento em relação a um dado referencial. Então, para a gente aí concluir, consideremos essas duas situações a seguir. Um avião abandonando uma bomba. Se a gente observar, né, um avião abandonando uma bomba, o avião aqui andando em linha reta para frente, a bomba que ele abandona nesse momento aqui, que a gente vai tratar como tempo inicial, a bomba ela vai, né, descrever uma trajetória de queda. Bom, essa trajetória ela depende da posição, da localização do referencial. Então, se uma pessoa, né, que está aqui no avião observa esse movimento, ela vai ter uma trajetória, né, a descrever, a ser descrita pela bomba. Já essa pessoa aqui fora do avião, estando em terra, ela vai observar essa bomba, descrever uma trajetória diferente, né, da pessoa que está no avião. Essas trajetórias estão aí, né, simuladas. Então, ó, seria essa mesma ideia aqui, abandonando um carrinho que abandona um objeto, uma bola, por exemplo. Né, eles estão juntos e aí de repente a bola desprende do carrinho. O carrinho continua em linha reta para frente, enquanto que a bolinha ela vai inicialmente ter essa tendência, essa inércia de ir para frente. No entanto, ela vai ser puxada pela força, né, da Terra, a força gravitacional terrestre, para baixo. Ela vai sendo puxada aos pouquinhos, fazendo essa curvatura. Então, ó, observe que a depender da posição do referencial, a trajetória também ela vai mudar, né? Ela vai ser diferente. Então, se a gente der uma pausa aí nessa animação e observarmos, ó, o que é que teremos? Para uma pessoa que está fora, o objeto, né? Para que está fora do carrinho, o objeto ele vai descrever uma trajetória aqui, ó, curva, ou seja, um arco de hipérbole ou um arco de uma parábola, né? Um arco de parábola, ok? Para baixo. Já a pessoa que está dentro do carrinho vai ter essa outra trajetória a descrever em relação à bolinha que está caindo do carro. A bolinha vai descrever uma trajetória reta para baixo, enquanto que a pessoa que está fora vai perceber um movimento, né, uma trajetória descrevendo um arco de parábola. E para fecharmos, uma pessoa em um carrinho também jogando uma bolinha, uma maçã, né, para cima. Como será a trajetória, né, a depender do referencial? Para um observador que está dentro do vagão do trem, a gente vai perceber o seguinte, que a maçã ela vai subir, né, e vai descer verticalmente. Então, sobe na vertical, desce verticalmente, ou seja, em linha reta, né? Enquanto que para uma pessoa que está fora, né, o movimento a ser descrito é de uma parábola, né?
uma parábola. Ela vai subir e vai descer. Com isso, pessoal, a gente encerra esse primeiro vídeo, né? Bons estudos e até a próxima.